Bem-vindo ao Made in Agro. Hoje começamos 2025 trazendo os destaques do agronegócio e histórias inspiradoras. Para começar uma conversa com a Cranbeck Contábil sobre gestão no agronegócio e expectativas para o setor nesse ano. Vamos lá? E aí, Elas, tudo bem então? Tudo ótimo, e você, Rafael? Eu já gostaria de começar com uma pergunta, porque eu acho que vai ser o tema principal do nosso programa de hoje, que é a gestão financeira no agronegócio. Perfeito. Né? Como essa gestão financeira pode contribuir para a sustentabilidade e crescimento também das empresas? Seja um produtor ou uma empresa, como aqui a gente vai falar mais da atividade rural, é extremamente importante, Rafael, que ele tenha os controles financeiros dele. Isso vem através dos documentos fiscais, sejam as notas de compra, etc., que ele tem, como a parte de encargos e salários. Então é extremamente importante que tudo que envolve custos e despesas da atividade dele esteja muito bem mapeado. É importante que o produtor rural saiba ali muito bem segregado o que ele tem de receita, o que ele tem de custos, o que ele tem de despesas e futuramente, já com a projeção de tudo isso, o que ele vai ter de impostos. Isso é uma situação muito importante para ele se planejar também. Você vê ali na frente, porque o passado já aconteceu. Então é importante você se planejar para o futuro baseado nas informações que você tem mapeadas. Exato, você falou uma palavra que eu acho que é essencial, que é o planejamento. Muitas pessoas falam assim, vou fazer uma minha gestão financeira, mas não planeja antes de iniciar tudo isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o planejamento financeiro. É extremamente importante, Rafael, que o produtor entenda que o negócio dele, ele muitas vezes opera como uma pessoa física. A legislação permite que o produtor trabalhe como uma pessoa física, até 4 milhões e 800 ele não precisa declarar um livro caixa, que é como uma contabilidade realmente de uma empresa, que é o livro caixa, ali onde ele registra todas as informações e ela é transmitida junto com o imposto de renda. Inclusive nós já até falamos desse tema no programa aqui em outras edições. Então é importante que ele tenha essas informações para ele ter as tomadas de decisões futuras e que ele se planeje. Porque o que acontece muitas vezes com o produtor? Ele está trabalhando no decorrer de todo o ano com a movimentação dele, ele está vendo as receitas da atividade dele, ele tem ali as despesas ou os custos dele, que a gente divide por custos, que é o que está envolvido na atividade, e despesas são mais despesas administrativas. Mas vamos falar do produtor na pessoa física, nas despesas em geral. Se ele não tiver isso mapeado entre receitas e essas despesas, ali na frente, quando chegar o imposto de renda, ele pode ter uma surpresa de um imposto muito alto. Então é importante porque a atividade rural, você tem a possibilidade de a gente trabalhar como se fosse um lucro real numa empresa. O que ele teve de receita, o que ele teve de despesa, ele pode abater essas despesas frente à receita que ele teve do exercício da atividade rural. Então, como também ele tem uma possibilidade de reduzir essa receita a 20% e tributar sobre 20%. Só que tudo isso tem que ser muito bem planejado. Não é só um acompanhamento na época do imposto de renda, você tem que trabalhar isso durante todo o exercício para você entender o que você vai pagar ali na frente. Muito produtor, quando chega no imposto de renda, assusta, porque, nossa, tudo isso de imposto, porque não teve esse controle mês a mês para entender o quanto ele poderia pagar e até mesmo para se planejar para ele pagar menos imposto. Porque ele poderia antecipar alguma despesa entre novembro e dezembro que ele tem caixa, e com essa dedução entre despesa e receita ele poderia diminuir os impostos. Só que isso tem que ser muito bem mapeado e trabalhado durante todo o exercício fiscal. Perfeito. Você também comentou sobre custo, né? Controle de custo, que eu acho que hoje talvez seja uma dificuldade para todo mundo, né? Até mesmo em casa, as pessoas não anotam o que consumiu na padaria, no cafezinho, no posto de gasolina e tal. E a hora que começam a fazer esse controle de custos, realmente assusta. Como você falou, peraí, tem coisa errada, mas eu acho que é extremamente importante para realmente ver a situação que está realmente a empresa dele, não é isso? Não tenha dúvida. E o custo, Rafael, é algo muito importante pelo seguinte: às vezes o produtor trabalhou o ano inteiro com um produto, ele colocou uma situação nova ali, qualquer tipo de outra atividade que ele não explorava. Eu não tinha agora gado, eu vou trabalhar com gado, eu vou trabalhar com soja, etc., cana, laranja, seja o que for. Porém, ele não tem esses custos
muito bem evidenciados mês a mês. Nós já tivemos situações no qual o produtor explorava X atividade. Quando nós fomos mapear isso, nós vimos que esse tipo de atividade estava dando prejuízo. Só que como ele tinha outras atividades rurais dentro do que ele explorava, no montante para ele estava positivo. Só que quando a gente segregou por atividade, e aí a importância do custo, você ter muito bem dividido o que é custo da atividade X, o que é custo da atividade Y, e todas as atividades têm que ter o seu custo específico. Quando nós fomos mapear o custo de uma atividade específica, estava dando prejuízo. Como estava no montante da atividade, dava resultado no final. Ok. Exatamente, ele não viu o reflexo negativo somente dessa atividade. Mas quando você segrega por atividade e por centros de custos específicos de cada atividade, nós identificamos que tal atividade dava prejuízo. Aí cabe ao produtor ou melhora a gestão daquele negócio dele, ou descontinua aquele tipo de atividade. Ele para com aquilo, ou ele melhora aquele custo para aquele tipo de atividade dar resultado. Aí você consegue ter uma tomada de decisão, né? Que aí fica Sem do dúvida. produtor, não vamos melhorar ou vamos encerrar essa atividade que está dando prejuízo. Mas tudo isso é baseado no que nós falamos um pouquinho antes, no planejamento. Perfeito. Você comentou também que alguns produtores, eles trabalham como pessoa física, né? Sim. E tudo ok e tal, mas existe uma importância de transportar isso para pessoa jurídica, não tem? Cabe caso a caso, Caso Rafael. a caso? Não dá, a gente não consegue generalizar. Olha, nós vamos migrar agora para a jurídica ou nós vamos na física. Nos últimos anos teve um boom significativo das famosas holdings, que elas são extremamente importantes para um planejamento sucessório, porque o produtor ele sempre está buscando também o planejamento através da sucessão para os filhos, porque muitos filhos continuam a atividade dos pais. E uma holding, ela estrutura muito bem essa divisão, a participação societária dos filhos, é uma sucessão muito mais tranquila na falta desse pai, dessa mãe, quem seja que explora a atividade principal. Mas, voltando no tema que você me disse, vai para uma jurídica ou uma física, tem que analisar caso a caso, porque a legislação brasileira ela permite que o produtor rural explore na pessoa física, ele não tem impeditivo nenhum. Indiferente do faturamento dele, ele não tem uma obrigação de mudar para uma pessoa jurídica, ele pode permanecer na pessoa física. Cabe realmente, a gente volta no que nós falamos, um planejamento, é um estudo de caso a caso. Eu já vi situações de produtor de soja que fatura 1 bilhão na pessoa física. E ele não tem impeditivo nenhum com isso. Ele tem um controle como uma empresa. Ele é uma pessoa física, porém, todos os controles dele é de uma jurídica. Ele tem uma contabilidade, ele tem tudo muito bem estruturado, mesmo sendo uma pessoa física. Os controles dele não vão mudar. A única coisa é que, em vez de ele ser um CNPJ, ele é um CPF. Perfeito. Wesley, você comentou que você faz toda essa assessoria de gestão de custos, controle financeiro, planejamento junto com os produtores. Isso. Vocês também fazem uma assessoria onde viabiliza novos projetos, se é interessante fazer algum tipo de investimento? É importante que o produtor defina qual é a intenção. Por exemplo, eu quero agora a criação de gado. Ok, vamos ver o que engloba essa criação de gado. Você pode fazer um planejamento prévio para entender o que ele vai precisar para elaborar ou para começar a trabalhar esse projeto de criação de gado, seja plantio de soja, seja laranja, tudo que ele quer mudar, vai para cana de açúcar, etc. Vamos ver o que ele tem ali de tudo envolvido, o que vai ser necessário para ele realmente elaborar e iniciar esse tipo de atividade. É um estudo prévio, isso pode ser feito sim. Não tenha dúvida que essa estruturação é até importante, porque você chegar nas escuras, eu tenho essa intenção, porém eu não sei onde eu vou chegar, é um pouquinho complexo, né? É importante você entender e até mesmo ele definir onde ele quer chegar. Qual é a minha intenção? Eu quero agora plantar
tal tipo de atividade, mas qual é a sua intenção com isso? Onde eu quero? Para quem eu vou fornecer esse produto? Porque você tem situações distintas. O produtor, ele, por exemplo, vamos falar da cana-de-açúcar, ele pode vender essa cana para a exploração, para uma usina, ele pode, como um produtor de laranja, ele pode vender para indústrias de suco, ele pode vender para supermercadistas. Então precisa entender qual é o tipo da atividade que ele quer e quem vai ser o comprador desse produto dele. Perfeito. Na lanchonete da família Silva, o sabor e a tradição andam juntos. Cada prato é feito com carinho, ingredientes fresquinhos e aquele toque especial que só a nossa família sabe dar. Venha saborear os melhores lanches da cidade e criar memórias inesquecíveis com quem você ama. Ou peça pelo nosso delivery e aproveite todo esse sabor no conforto da sua casa. Lanchonete da família Silva, o sabor que reúne gerações. E para chegar nesse nível, eu creio que o fluxo de caixa é muito importante para a tomada de decisão, né? Extremamente importante. Às vezes algumas pessoas deixam um pouco de lado esse fluxo de caixa, mas tem uma importância gigantesca. Pode comentar um pouquinho sobre ele? O fluxo de caixa é algo que muitas vezes impacta não digo só no produtor, nas empresas em geral, né? Porque se você não tem um orçamento definido, que é até que você acabou de me perguntar em relação a um projeto futuro. Você elabora um orçamento daquele projeto. Então, você mapeia o que você pode ter, tanto de receitas como de despesa. Com isso, o seu fluxo de caixa tem que acompanhar mesmo a situação, porque senão você vai ter surpresa ali na frente. Eu tenho uma receita agora, ok. Só que ali na frente eu tenho uma despesa muito alta e meu fluxo de caixa, a minha receita naquele período é muito baixa, é um problema. E isso acontece muito na atividade rural. Muito. Vamos falar o que é na nossa região aqui muito. Cana-de-açúcar. O fornecedor de cana-de-açúcar, a safra, normalmente ela inicia em abril e ela vai entre outubro até novembro. Esse ano foi novembro, por causa das queimadas, ela estendeu um pouquinho. Ele vai até outubro. Então o que acontece? No período ali entre novembro ou dezembro até abril, muitas vezes ele não tem receita. Porque ele não teve colheita de cana, ele não entregou na usina, ele não recebe. Claro que em janeiro existe uma particularidade, que ele tem um complemento de preço que chega da cana, quando fecha a TR, mas isso é um outro tema para a gente conversar. Mas só para entender que é um período que muitas vezes ele não tem mais a receita da atividade, ele não está entregando a cana, ele tem um complemento de preço, mas não o volume de receita que ele tinha anterior. Aí entra o fluxo de caixa. Ele precisa se planejar para o período de safra, ter esse caixa muito bem regulado, para os períodos de entre safra ele poder suprir, porque as despesas continuam. E principalmente nesse período, porque ele vai ter tratos culturais, é onde ele vai investir no produto dele rural, para ele colher ali na frente. Então ele tem que ter esse caixa. Perfeito. Vamos imaginar o seguinte, chegou uma situação que estou com meu fluxo de caixa, não está legal e preciso colocar dinheiro ou buscar dinheiro. Existem os créditos rurais, não é isso? Sim. E isso é muito válido para o produtor, para buscar essa ajuda? Muito válido. O custeio agrícola, né? Mas aí a gente vai voltar lá no comecinho da matéria. O planejamento. As suas receitas, despesas, custos muito bem evidenciados. Por quê? Uma instituição financeira, seja uma cooperativa, um banco privado, uma empresa de venda de insumo agrícola, o que ela vai analisar? Ela vai pegar o seu movimento financeiro, ela vai entender o que é o seu negócio para ver se realmente tem ali solidez para ele te emprestar dinheiro. Porque ele precisa ter segurança na informação. Aí vem o que nós falamos um pouquinho antes. Se você não tiver as informações muito bem mapeadas, evidenciadas, mesmo na pessoa física, você tendo um DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, um balanço que você consegue projetar ele, para apresentar para essas instituições financeiras, como eu disse, sejam cooperativas, empresas de vendas de insumo agrícola, a tomada de crédito fica mais difícil. Além disso, ela fica mais cara. Perfeito. Se você tiver muito bem elaboradas as suas demonstrações financeiras, você evidencia para o seu fornecedor com muito mais segurança. Para ele também traz conforto para te emprestar o dinheiro com mais tranquilidade e com
a segurança do recebimento disso. Então é muito importante que o produtor tenha tudo isso planejado para, nesses momentos de uma tomada de crédito, ele ter as informações em mãos. Tem uma situação que a gente faz na atividade rural que a gente chama valor justo do ativo biológico. O que é isso? Eu plantei hoje. Quando eu vou colher, quanto vai custar isso? Perfeito. Quanto eu vou ter de receita disso? As empresas, instituições financeiras, as cooperativas e as empresas de venda de insumo, eles fazem essa conta. Ó, ele tem X hectares plantados, X alqueires, etc. Quanto ele vai ter de custo desse produto e qual é a projeção de receita? Por que isso? Ele analisa para ver se você vai ter caixa suficiente para pagar a sua tomada de crédito. E o produtor pode se antecipar nisso. Ele já pode ter essa informação. É o que eu te falei, que a gente faz uma conta que chama valor justo do ativo biológico. A gente projeta futuramente quanto você vai ter de receita no que você plantou agora. Isso é muito importante. Então, para isso é importante o planejamento e as informações muito bem evidenciadas que vão facilitar essa tomada de crédito na hora de uma necessidade aí, como também para não pagar mais caro por esse dinheiro, né? Ô Aislan, e o ano passado, né, 2024, nós tivemos muita queimada na nossa região, né? Isso prejudicou muito o produtor de cana-de-açúcar? Foi um ano bem difícil para o produtor de cana-de-açúcar, Rafael. As queimadas atingiram eles diretamente, tanto na produção dele como nas áreas de preservação. Esse custo é absorvido pelo produtor. O que acontece? Com isso, eles tiveram uma diminuição na receita, porque com a queimada da cana, a produção dela diminuiu, como também o reflexo para tratar dessas áreas com a queimada. Então, para o produtor de cana-de-açúcar, foi um ano bem desafiador na atividade em decorrência dessas queimadas, que foi algo fora do controle, né? Foi algo muito grande que aconteceu na nossa história da cana-de-açúcar aqui na região. E realmente teve um reflexo negativo para esses produtores de cana-de-açúcar. Perfeito. Eu sempre gosto muito da sua presença no nosso programa, porque eu acho que enriquece demais as informações. Eu acho que busca de conhecimento é para todos, né? Tem que ser para todos, e quanto mais conhecimento um produtor que seja, algum empresário que está assistindo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para 2025 mesmo. O que esse pessoal pode esperar, o que pode contar com a Cranbeck? Eu também agradeço aqui pelo convite em participar. Para nós aqui do escritório Cranbeck também é sempre muito importante, e a gente falar sobre o agro é muito importante. Nós aqui criamos um conceito de empresa voltado muito para o agronegócio. Nós temos outros segmentos, mas o agro, principalmente eu, estou muito à frente do agro aqui dentro do escritório. Então, é um segmento que a gente vê o reflexo dele na balança comercial do Brasil. Então, a gente tem que dar uma importância muito grande para isso. Os órgãos governamentais, federais e estaduais, têm que ter um olhar muito valorizando a atividade, porque o reflexo financeiro dele para o nosso país é muito expressivo. Olha o quanto representa o agro de faturamento. Então é importante que os órgãos governamentais tenham olhos com incentivos para os produtores, sejam ele o pequeno, médio ou grande produtor. A cadeia de produção do agro é muito grande num país todo. A gente está falando do estado de São Paulo. É um estado que representa muito para o agronegócio. Então é importante que eles tenham isso e que as pessoas entendam: o agro é o que leva o alimento todo dia para dentro da nossa casa. Seja ele, como eu falei, dos pequenininhos que traz ali o alimento do dia a dia, até os grandes produtores. Então é importante que isso seja valorizado, e os produtores continuem como acontece. O produtor sempre acredita muito no negócio dele. E ele realmente é um vitorioso, porque o produtor trabalha muito o ano todo numa indústria que a gente fala de céu aberto, porque ele tem vários riscos climáticos, como a gente acabou de falar do fogo agora, ali, mas ele está ali trabalhando desde muito cedo até tarde, sábado, domingo. O produtor não tem dia.
é uma indústria a céu aberto. Então valorizem os produtores, valorizem quem está no dia a dia no campo, trazendo alimento para todos nós dentro de casa e fazendo esse reflexo tão positivo para o nosso país com essas receitas da atividade do agronegócio. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.